Pastor, é muito interessante isso que você usou para falar de pecado, e eu tenho uma pergunta que talvez entra nesse assunto. Por exemplo, né? A pergunta é: se existe maldição hereditária? Porque, por exemplo, eu vim de um lugar, de uma igreja, que pregava isso. Por exemplo, se seu pai foi um alcoólatra, você vai ser um alcoólatra. Se o seu pai foi um matador, você vai ser um matador. O que o senhor pensa sobre isso? Existe essa maldição hereditária, de pai para filho e assim vai, do avô e tudo mais? O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Bom, primeiro, num certo sentido, desde que Adão e Eva pecaram, todos nós já nascemos debaixo de maldição. Porque nós já nascemos debaixo da maldição do pecado, depravados, inimigos de Deus com a nossa natureza corrompida. E essa corrupção se manifesta de formas diferentes em cada pessoa. Cada um vai ter um ponto mais fraco, né, nas áreas da sua vida. Mas com relação a essa questão mais específica de maldição hereditária, o texto de Ezequiel 18, né, até um pouquinho voltando antes disso. Quando o povo de Judá foi para o cativeiro babilônico, eles forjaram um jargão para dizer para os seus filhos, porque os seus filhos que nasceram no cativeiro, em determinado momento chegavam e perguntavam assim: pais, por que nós estamos aqui e não estamos na nossa terra? E aí eles criaram um ditado que diz assim: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. A gente vê isso tanto em Jeremias quanto em Ezequiel, esse ditado. O que significa isso? Os pais que erraram e os filhos estão sofrendo a consequência do erro dos pais. Por que eles diziam isso? Porque eles tinham vergonha de dizer: nós nos afastamos de Deus, nós nos desviamos de Deus, nós começamos a adorar deuses estranhos e como punição Deus nos mandou para cá. Eles não queriam assumir responsabilidade, eles botavam a culpa nos pais, né? E aí Ezequiel 18, ele vai dizer assim: nunca mais se dirá esse ditado em Israel, porque eu sou o Senhor tanto do pai quanto do filho. E aí ele começa a contar uma história, né, hipotética ali, mas reflete a realidade, e diz assim: havia um homem que era justo e vivia conforme a vontade de Deus, mas ele teve um filho. E esse filho, mesmo vendo o bom exemplo do pai, não quis segui-lo e preferiu se tornar ímpio. Esse filho não será salvo por causa do pai justo. Ele irá sofrer as consequências do seu erro. Da mesma forma, o seu pai justo também não sofrerá nenhum tipo de dano ou perdição por causa da impiedade do filho. Aí é daquele texto que vem assim: toda a alma me pertence, aquele que pecar, esse que morrerá. Então esse filho ímpio que pecou vai morrer, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Mas o texto continua: e se esse filho ímpio, ele mesmo tiver um filho, neto do original ali, e mesmo vendo o mau exemplo de seu pai, ele decidir em não querer segui-lo, mas em querer seguir o Senhor e a sua palavra, e se tornar um homem justo, ele não sofrerá as consequências do pecado do seu pai ímpio, mas ele será justo e será salvo. Esse texto, desde a primeira vez que eu li, ele é muito impactante na minha vida, porque ele reflete exatamente a minha vida. O meu pai era muito ímpio, né? Não era um ímpio comum, era um devasso. Para vocês terem uma ideia, ele trabalhava no turno da madrugada na Ford. Entrava às 5h30 da tarde e ficava até 2h30 da manhã na linha de montagem. Ele recebia a cada 2 semanas o salário na sexta-feira, no final do expediente. A gente já sabia que toda sexta-feira que ele recebia, ele não ia voltar para casa. Meu Deus. Ele já ia direto do trabalho para boates, casas noturnas, pontos de prostituição, e ficava madrugada de sexta, sábado, domingo, bebendo, fumando, se prostituindo, apostando em jogos. E aí ele chegava em casa domingo à tarde, bêbado, imundo, sujo, muitas vezes com a roupa rasgada. E se minha mãe fosse questionar onde é que ele estava, o que ele estava fazendo, ela ainda apanhava. Eu vi várias vezes meu pai batendo na minha mãe. Ela tem até hoje uma cicatriz no cérebro por causa de soco que tomou. E às vezes ela tem tonturas e problemas disso. Então, eu vivi isso daí. Eu sou esse exemplo aqui de Ezequiel 18. Eu vi o meu pai ímpio, mas eu falei: não, eu não quero seguir isso. Eu quero seguir a palavra. Então, a família do meu pai
tinha uma maldição? Sim, com certeza. Porque esses espíritos malignos, eles são familiares. Quando a pessoa, um ancestral seu, faz um pacto com as trevas, e ele não precisa muitas vezes fazer um pacto assim, o pessoal pensa, vendeu a alma. O diabo não vai aparecer para você com um contratinho na mão, venda sua alma, né? Basta a pessoa falar assim, olha, faça essa simpatia aqui para você ganhar dinheiro, para o seu inimigo ficar doente, perder emprego, você tomar coisa dele, vai lá na macumba, faz um trabalho para isso, para aquilo. Foi uma vez, pediu ajuda de um espírito maligno, já era. Você fez um contrato com ele. Ele não vai abrir mão disso depois. Ele se tornou dono de você e da sua família. Porque ele é um espírito familiar. Então, eu vi o histórico da minha família. Todos os irmãos do meu pai, eles eram em 14 irmãos, contando homens e mulheres. Todos tiveram problema com bebida, com vícios, com prostituição, com vários tipos de problemas. Meu avô, meu bisavô. Então era uma maldição, sim. Só que graças a Deus, quando minha mãe se converteu, ela adquiriu esse conhecimento e ela impôs as mãos sobre mim quando eu ainda tinha os meus 5, 6 anos de idade, orou a Deus e quebrou essa maldição. Então eu posso dizer, maldição familiar existe, hereditária, sim, para aqueles que não entregaram sua vida a Jesus. Porque Mateus 12 vai dizer que nós somos como uma casa, Jesus diz. E aí só tem 2 tipos de casa. Ou ela é morada do valente, que é o Espírito Santo, ou ela está vazia. Se ela está vazia, vem o inimigo e invade. E toma conta dela. Lembra quando ele fala depois do jovem possuído? Que ele foi lá, expulsou o espírito maligno e ele falou, e agora ele vai, rodeia pelo deserto buscando descanso, mas se não encontra, o que ele faz? Volta lá na casa, vê como é que tá. Se ele encontra a casa vazia, o que ele faz? Vai, chama 7 piores do que ele, vem todo mundo morar. E o estado dele fica muito pior do que era antes. Então, qual que é o único jeito de você não ser oprimido, não ser possuído, não sofrer essas maldições? É você não ser casa vazia. Você tem que ser morada do Espírito Santo, entregando sua vida a Jesus. E eu aprendi isso desde cedo. E isso na minha vida, na vida da minha irmã, das filhas dela, dos meus filhos, que eu tenho um casal, desde do nascimento praticamente. Desde do ventre, da gestação. Eu já orava a Deus, impunha as mãos e declarava essa maldição quebrada. Essa maldição ela foi do meu pai para trás. Da minha família para sempre, eu tomei aquela resolução que Josué fala em Josué 24. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém.